prazer tê-los aqui para mais um vídeo do Jubilu. Eu não sei se você já assistiu Gattaca, que é um filme clássico da ficção científica que fala sobre a nossa sociedade no futuro. Depois da seleção ficamos, como vocês podem ver, com 2 meninos saudáveis. Eu tomei a liberdade de eliminar quaisquer condições potencialmente prejudiciais. Só que aquela sociedade que eles pintaram lá, ela não se parece nadinha com a sociedade de hoje. Isso porque no filme os seres humanos são produzidos geneticamente em laboratórios e as pessoas que são concebidas biologicamente, como eu e você, elas são consideradas inválidas. Já pensou que loucura? Nos laboratórios do filme é possível selecionar embriões livres de doenças hereditárias, reduzir a predisposição ao câncer, escolher o sexo, entre várias outras escolhas, na fabricação das pessoas. Cara, esse filme é muito antigo, eu passava para os meus alunos no colégio há, sei lá, 20 anos. Embora tudo isso pareça ser coisa de cinema, hoje o que aparentemente era uma viagem completa de Hollywood está se tornando viável. Inclusive, o filme Gattaca, ele foi eleito como o filme de ficção científica mais plausível pela NASA. Em um futuro não tão distante, a gente vai poder mudar completamente o nosso entendimento do que é um ser humano e quais são os nossos limites. E é por isso que no vídeo de hoje eu resolvi mostrar para você algumas biotecnologias que estão sendo aprimoradas e que provavelmente vão revolucionar a humanidade. E como eu já comecei o vídeo falando sobre filmes, eu vou trazer mais um exemplo do cinema, porque eu adoro um cineminha, Eu vou te fazer aquela perguntinha marota, você conhece um tal de Homem de Ferro? Não, nunca nem vi. Então, no filme, o Tony Stark, ele é um ser humano comum, mas que graças à sua armadura, ele acaba conseguindo fazer coisas inacreditáveis, como voar, soltar lasers e carregar pesos absurdos. Essa ideia de uma armadura que pudesse aumentar as nossas capacidades físicas e levar o ser humano para um outro patamar, ela já vem sendo estudada há vários anos por institutos de pesquisa e empresas de tecnologia. Um exemplo disso é o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, Shanshan. Shanshan ficou bonito, hein? Shanshan! Então, esse instituto ele possui um projeto de exoesqueleto chamado de Taiwan Iron Man. Ó, Taiwan Iron Man! Não é falsificado, né? Ai, maldade! E esse projeto já se encontra em fase bem avançada de desenvolvimento. A princípio, esse exoesqueleto ele está sendo desenvolvido para finalidades militares, né? Fazendo com que os soldados corram mais rápido, pulem mais alto e carreguem cargas muito pesadas. Tudo isso com o menor desgaste físico possível e sem perder mobilidade. E embora muitos dos exoesqueletos estejam sendo desenvolvidos para fins militares, é evidente que eles podem ter aplicações em outras áreas da sociedade, principalmente na área médica, ajudando na reabilitação de pacientes que por algum motivo perderam os movimentos. Agora, passando para a próxima inovação, e essa aqui com certeza parece ter saído direto de um filme de ficção científica. Você certamente já ouviu falar de um cara chamado Elon Musk. Elon Musk, que é um bilionário, dono de empresas como a Tesla e a SpaceX. Esse cara, ele é muito polêmico, é um cara polêmico. Eu gosto dele, mas ele é polêmico. E tem gente que ama e também tem gente que odeia. Vira e mexe, ele tá arrumando alguma treta com a comunidade científica. E uma dessas tretas surgiu lá em 2019, quando o senhor Elon Musk anunciou um projeto maluco de uma das suas empresas, que é a Neuralink. O projeto em questão é um implante cerebral que permite que o indivíduo possa controlar diferentes dispositivos tecnológicos, como por exemplo um computador, usando apenas a atividade elétrica dos neurônios. E de acordo com ele, a principal aplicação desse implante seria auxiliar pessoas que possuem algum tipo de lesão grave, mas que ainda possuem consciência para restabelecer contato através dos equipamentos eletrônicos. Além disso, esse chip pode até mesmo ser utilizado para fazer conexão com os exoesqueletos que eu citei anteriormente,
permitindo que pacientes consigam se movimentar novamente. E esse projeto continua a todo vapor. Inclusive, há um tempo atrás, foi divulgado pela Neuralink um vídeo de um macaco jogando videogame com o auxílio dessa tecnologia. Chega a ser um pouco assustador e com certeza existem várias barreiras éticas que precisam ser avaliadas nesse projeto, que aparentemente, em breve, vai começar a ser testado em humanos. Agora eu penso assim, se sem chip a tecnologia ela já tá controlando a gente, imagina com isso aí. A revolução das máquinas, ela tá cada dia mais perto. Meu Deus do céu, Débora. Mas a gente não precisa ser tão radical e querer controlar a tecnologia usando a nossa mente. Tem alguns microchips que já estão sendo utilizados por aí e que podem ajudar em tarefas simples do dia a dia, como simplesmente pagar uma conta. Esses chips receberam o nome de Wallet More e são produzidos a partir de um biopolímero. São chips muito pequenos, um pouco maiores que um grão de arroz e podem ser facilmente implantados na mão. Esses chips, eles utilizam a tecnologia NFC, Near Field Communication, que é a mesma utilizada pelos cartões de crédito que permitem que o pagamento seja feito ao aproximar o cartão na maquininha. Tem aproximação? A empresa responsável por fabricar esses microchips diz que eles são completamente seguros. Acredito. E já são regulamentados. Importante isso. Inclusive, a empresa já vendeu mais de 500 unidades. Agora, me diz aí, você faria esse implante? Ih, rapaz. Tá curtindo essas inovações? Então, ó, deixa o likezinho pra valorizar o profissional da educação. Até porque agora a gente vai falar de uma biotecnologia extraordinária. O transplante de órgãos não é nenhuma novidade. Só que imprimir órgãos, isso sim é uma coisa impressionante que pode estar próxima de acontecer. E não, você não ouviu errado, eu disse imprimir órgão. Por favor aí, 15 cópias de coração e 13 cópias de pulmão. Valeu, obrigado. Isso deve ser possível através de uma biotecnologia chamada de bioprinting. O bioprinting é uma tecnologia muito semelhante com a utilizada nas impressoras 3D convencionais, onde a galera sai imprimindo de tudo por aí, até casa os caras estão imprimindo. A diferença é que aqui são combinados materiais orgânicos e biológicos que acabam dando origem a estruturas artificiais que imitam os tecidos humanos, tanto na aparência quanto na funcionalidade. Só que isso tudo, obviamente, é muito novo. Embora os cientistas já tenham conseguido reproduzir em laboratório um mini coração e um mini fígado que sejam funcionais, hoje ainda não é possível imprimir um órgão que possa ser efetivamente transplantado. De qualquer forma, o futuro dessa técnica, que não é para mim e provavelmente não é para você, é extremamente promissor. Você já pensou a revolução que vai ser quando a gente conseguir imprimir um órgão sob demanda com as medidas ideais para uma pessoa? E o melhor, com uma baixíssima chance de rejeição. Afinal, o órgão vai ser produzido com as células do próprio paciente. Isso vai ser sensacional. E uma outra inovação biológica que nós temos por aí, que é extremamente revolucionária e que também tem dado o que falar por aí, ela está relacionada com a genética, obviamente é com a genética. Ao longo do tempo, a gente foi responsável por selecionar alimentos que fossem mais nutritivos e resistentes a pragas. A gente induziu o cruzamento de espécies e selecionamos aqueles animais que melhor atendessem as nossas necessidades. A gente foi responsável por modificar os genes de outros organismos, mesmo antes da gente conhecer de fato a existência do DNA. Isso é uma verdadeira loucura. Hoje a ciência já avançou muito em relação a isso e nós temos uma área específica que estuda as modificações genéticas em seres vivos, que é a engenharia genética. As técnicas de engenharia genética começaram a ser desenvolvidas e aprimoradas lá na década de 70, quando as enzimas de restrição, aquelas capazes de cortar moléculas de DNA, foram descobertas. A partir daí, fazer pequenas modificações genéticas se tornou algo extremamente corriqueiro, né? Tem gente fazendo isso em casa hoje. Mas uma coisa sempre intrigou a comunidade científica e também o imaginário popular. Seria possível fazer modificações genéticas nos seres humanos? Bom,
Tudo indica que sim, e a gente está muito perto de observar essa revolução. Mas a gente precisa acender um alerta bem grandão. Só para você ter uma ideia, em 2012, as cientistas Jennifer Doudna e Emmanuelle Charpentier, que chique esse nome, elas descobriram o sistema CRISPR. E entender como esse sistema funciona pode ser um pouco complexo para explicar nesse vídeo aqui. Mas fica tranquilo, porque se você quiser se aprofundar nesse assunto, o Jubijubão aqui já gravou um aulão sobre isso, tá aqui, depois você pode se aprofundar no assunto. Mas basicamente aqui eu quero chamar a atenção para essa descoberta do CRISPR, porque ela permitiu que os cientistas chegassem à conclusão de que dá para cortar pedaços de DNA em regiões muito específicas e substituir esses fragmentos cortados por outros da nossa escolha. Isso abre uma janela de oportunidades no campo da saúde, uma vez que essa técnica, em um futuro não tão distante, ela poderá ser utilizada para o tratamento de várias doenças, como é o caso do câncer. Mas ela também abre caminho para que a gente consiga reprogramar o DNA e modifique as capacidades físicas de uma pessoa, alterando a sua altura, a sua força, a sua resistência. Podemos, inclusive, criar super-humanos. Mas eu já sou um super-humano. E você também! Isso pode ir ainda mais longe, uma vez que reprogramar características como a cor dos olhos, cabelos e até mesmo da pele também se tornam possíveis. Inclusive, recentemente eu publiquei um vídeo aqui no canal contando como os biohackers estão fazendo experimentos com CRISPR na garagem e testando em si mesmos. Tudo isso sem nenhum tipo de fiscalização. A pergunta é, até que ponto isso é ético? Como é que a gente pode lidar com essas questões? O fato é que as descobertas biotecnológicas que eu citei aqui nesse vídeo, elas são incríveis e, sem dúvida, muito importantes. Tem muita coisa bacana sendo pesquisada e aprimorada nesse momento, mas a gente precisa ter muita cautela, pois essas biotecnologias vão impactar diretamente a forma em que vivemos. Agora, conta pra mim aqui nos comentários, como é que você acha que a humanidade vai ser daqui a um tempo? Com essas tecnologias, com certeza a nossa expectativa de vida vai aumentar muito mais. Você acha que isso vai ser bom ou vai ser ruim? No mais, desnecessário dizer que foi um grande prazer estar aqui com você. Biologia é ou não é um tesão? Deixa um likezinho aqui para valorizar o profissional da educação. Um grande abraço, tchau!